Renato Nunes, Nutrição, Ciência e Equilíbrio. Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Nutrição e Atividade Física. Meu nome é Renato, eu sou doutor em Biologia Molecular, mestre em Ciência da Nutrição, especialista em Farmacologia, Psicologia do Desenvolvimento e Nutrição Clínica Funcional. Sou formado em Nutrição e estudo Nutrição há mais ou menos 30 anos. Hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a introdução da nutrição e atividade física e o quanto essa relação de nutrição e atividade física é importante para o bom desempenho do atleta, para a performance e para indivíduos que fazem atividade física. Bom, a gente precisa começar a entender os objetivos propostos para essa aula. Então a gente vai introduzir a disciplina, as normas e o planejamento. Vai também falar sobre grupos de WhatsApp e como a gente pode trabalhar esses canais de diálogo e de comunicação. Vamos também falar da página da internet. Existe uma página na internet, que é a minha página, onde essas aulas vão estar disponíveis e também no YouTube. Vamos também falar de calendários de atividade acadêmicos, os programas e tudo que a gente precisa fazer para dar andamento à disciplina. Vamos também conhecer as expectativas da turma. O que a turma deseja, o que a turma gostaria de aprender em nutrição e atividade física. E realizar o planejamento acadêmico do semestre, ok? Contrato de convivência é uma coisa que a gente precisa sempre fazer. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é desenvolver esse contrato de convivência num bom diálogo, um diálogo franco, onde quem não sabe pergunta, quem já sabe respeita e todo o grupo acaba ganhando. Vamos também introduzir as linhas gerais da nutrição com essa aula, ok? E aí relacionar a nutrição à atividade física. Bom, os esquemas conceituais são importantes para a gente entender o bom andamento da disciplina. Então, nós temos as normas, os planejamentos, as expectativas da turma, planejamento acadêmico, a introdução, a nutrição e atividade física, a importância da nutrição no esporte, a ação do nutricionista, ok? E como o nutricionista vai fazer o seu treinamento, a produção de energia pelo organismo, treinamentos, vias metabólicas, substratos do exercício, a prescrição de dietas, o panorama e as referências bibliográficas que são utilizadas para essa disciplina. Então, vamos lá. Expectativas da turma. Para que é e o que é nutrição e atividade física? Como é que a gente pode utilizar a nutrição para melhorar a performance de um indivíduo ou até mesmo para fazer com que um atleta tenha um alto rendimento? A gente sabe que nutrição e atividade física são muito conectados. E se você quiser participar, então, dessa brincadeira, basta você fotografar esse QR Code, ir até essa página que ele vai abrir e colocar, quando você fala em nutrição e atividade física ou nutrição esportiva, quais são as 3 palavras que mais te vêm à cabeça. Então, normalmente as pessoas falam em saúde, equilíbrio, suplementação, bem-estar, treinamento, desempenho e performance. Essas são as principais palavras que são utilizadas quando a gente pensa em nutrição e atividade física. Bom, nesse sentido, a gente precisa, então, finalizar esse contrato acadêmico, onde essas aulas são oferecidas e você precisa, então, fazer um pacto comigo. Primeira coisa, quem não sabe pergunta. Quem já sabe, respeita a pergunta do outro. Nunca deixe de tirar uma dúvida. Duvidar é fazer com que você aprenda cada vez mais. Só quem é tolo acredita que já sabe tudo. E os arrogantes sempre vão tentar te impedir de alcançar o seu objetivo. Então, não esquenta para quem está do teu lado, não esquenta para quem está na tua frente, muito menos para quem está te olhando na internet. O importante é que você tenha proveito sobre essa aula. Ok? Então vamos começar. Nutrição e atividade física. O que é? Nutrição e atividade física é uma nova área? Não, na verdade é uma área muito antiga. Quando eu fazia graduação, já existia a disciplina de nutrição e atividade física. E aí é uma especialidade da nutrição, ok? E a gente tem que pensar que a nutrição ela não se divide em áreas, ela se complementa em áreas. Então não existe nutrição clínica, área de nutrição social, área de nutrição produção ou área de nutrição e atividade física, nem área de nutrição funcional.
Isso tudo são complementos da ciência da nutrição. E é importante que você saiba de todas essas áreas para se tornar um bom nutricionista. Somente um indivíduo que domina a ciência da nutrição conhece nutrição. E para ser nutricionista, você tem que saber clínica, tem que saber de nutrição social e nutrição em atividade física e nutrição em planejamento de alimentação. Bom, a base do nutricionista que trabalha com nutrição em atividade física, e eu prefiro o termo nutrição em atividade física do que nutricionista esportivo, é o atendimento. Então você vai ter atletas, né, ou indivíduos que querem ter uma atividade física e vão realizar essa atividade física. Nesse sentido, o nutricionista sempre vai ser um educador, porque ele vai usar a alimentação para ajudar esse indivíduo a melhorar a performance e o rendimento dele, quer seja para ganhar massa, quer seja para perder peso ou por algum objetivo qualquer que ele tenha. O público que você vai atender é muito diversificado. Antigamente pensava em nutrição e atividade física exclusivamente para atletas. Hoje em dia, a gente já sabe que a maioria das pessoas que fazem atividade física querem melhorar a alimentação também. E você vai ter um público novo, que é um público de pessoas mais velhas, que vão começar a fazer atividade física lá pelos 40 anos. Esse público também vai te procurar para ter uma alimentação mais saudável. E principalmente, você vai ter pessoas que estão adoecidas e aí foi indicação médica fazer uma atividade física e melhorar a alimentação. Esse grupo vai fazer parte do seu nicho e é esse grupo que você vai direcionar o seu atendimento. Ok? Então vamos lá. Performance. Quando você pensa em performance, você pensa em atletas. E aí, atleta é um mundo à parte. Ninguém vai saber lidar com atleta fazendo um curso de graduação em nutrição e atividade física ou nutrição esportiva. Para que você realmente cuide de um atleta e melhore a performance desse indivíduo, você precisa de uma especialização em nutrição esportiva. E aí é um outro patamar de conhecimento. Aqui você vai ter os básico, né, a base de conhecimento da nutrição e atividade física. Okay? Então, como é que surgiu tudo isso, né? Em 1994, na Copa do Mundo, Patrícia Bertolucci era a nutricionista da seleção brasileira. Lá existia um médico chamado Mauro Pompeu e o Lídio de Toledo que também davam assistência à equipe, né, de jogadores de futebol. E a Patrícia fazia um trabalho brilhante, ela foi a pioneira da nutrição esportiva. E num determinado momento, eles queriam servir feijoada para os atletas antes da competição. Óbvio que a nutricionista foi contra, né? Qualquer pessoa de bom senso sabe que antes de uma atividade física de alta intensidade, que requer o seu emocional e o seu fisiológico trabalhando em conjunto, você não vai servir uma refeição pesada para esses indivíduos. E aí, esse médico, de uma forma muito arrogante, disse o seguinte: minha filha, faça o seu cardápio que eu vou ver se eu vou usar. E então a Patrícia comentou que não sabia por que tinham chamado ela ali. E ela ouviu, então, também não sei, por mim você pode ir embora. A ignorância sobre a nutrição é a crença de que qualquer um sabe como se alimentar. E principalmente de que qualquer um pode ser nutricionista. Na verdade, qualquer exercício à base de prescrição de dietas é um exercício ilegal da nutrição. E somente o nutricionista tem capacidade, competência e habilidade de construir um cardápio para que um atleta realmente tenha sucesso no seu empreendimento. Qualquer um que fale ao contrário é, na verdade, um grande charlatão. Porém, você vai ter que enfrentar essas pessoas. E a gente enfrenta pessoas ignorantes com competência. Nunca se esqueça disso. Então, o que é a nutrição e atividade física? Trabalho, exercícios intensos, atletas de elite. Esse é o grande grupo que você vai atuar. Então você vai ter indivíduos que vão estar fazendo alguma atividade, que vão estar praticando algum esporte, indivíduos que vão estar tendo uma atividade extenuantes como triatletas, né? E você ainda tem a possibilidade de trabalhar com atletas de elite. E aí, nesse contexto, o que você precisa saber de nutrição? Bom, primeira coisa, avaliação nutricional. O nutricionista é o único profissional competente e capaz de realizar uma avaliação nutricional adequada.
Além disso, avaliação dietética, que faz parte da avaliação nutricional. O quanto o indivíduo come, quanto que ele precisa realmente de comer. Será que outro profissional é capaz de decidir isso? Claro que não. Educação nutricional alimentar. Você já percebeu como os atletas, depois que acabam o seu período de trabalho, como eles engordam, como a sua forma física muda? Exatamente porque a necessidade energética desse indivíduo é muito grande durante a atividade física, mas depois de um tempo, quando ele deixa de ser atleta, ele volta a ter a necessidade de um indivíduo normal. A educação alimentar e nutricional faz com que esse indivíduo tenha nutrientes e compostos bioativos que vão modular toda a expressão genética desse indivíduo e a expressão hormonal também. No caso de indivíduos que praticam atleta e usam a nutrição, a gente coloca essa nutrição dentro da área de nutrição clínica. E aí você vai ter os riscos das interações, os suplementos e os complementos alimentares, os compostos ergogênicos, a política de regulação e de doping para esses atletas, como, por exemplo, o uso ou não de cafeína como estimulante e a dose que pode ser utilizada. Além disso, a composição desse alimento, a técnica dietética, a UAN, a gestão de unidade de alimentação. Imagina que você é um nutricionista de um time de vôlei, e aí esse time vai viajar. Então ele precisa de um lugar onde se alimentar. Quem vai dar as orientações para a produção do alimento desses indivíduos? Óbvio que é o nutricionista. Nesse sentido, então, você precisa estar atento e entender de dietética, de composição de alimentos e de toda a parte de produção de alimentos. Fique atento a tudo isso, ok? O que mais? Você vai também trabalhar com modalidades esportivas, e aí você precisa saber a frequência com que esse treinamento é feito, a carga de treinamento, o quanto esse indivíduo tem de peso, de intensidade, os períodos de treinamento, o calendário de competição e as estratégias de hidratação. Uma das piores coisas que pode acontecer a um atleta é ele entrar em desidratação. E aí, a água é sempre uma coisa crítica, que o indivíduo tem dificuldade de consumir e muitas vezes os profissionais têm dificuldade de prescrever. Além disso, você vai ter que ficar atento ao peso, à manutenção e à redução desse peso. Como que você vai fazer para o indivíduo manter um peso ou para reduzir um peso durante a competição ou até mesmo para aumentar um peso para quando ele precisa passar de categoria? Então, tudo isso é trabalho do nutricionista relacionado à atividade física. Mas e o mercado, Renato? Como é que fica? Bom, o mercado é extremamente variado. E aí você vai ter 16% de atletas de competição. Efetivamente, é o que você vai conseguir trabalhar. 16% do seu público vai ser um público específico, que vai trabalhar com competição e que muitas vezes é a profissão do indivíduo. 20% são desportistas universitários, 5% desportistas de colégio, ensino médio, ensino fundamental. 58% é o seu público. Pessoas que fazem atividade física como recreação ou como forma de ter uma melhora na qualidade de vida. 8% atletas nacionais, 3% atletas de elite, sendo que desses atletas que você está trabalhando, 5,1% trabalham em conjunto com o educador físico. Então, muitas vezes, é o educador físico que faz toda a orientação da alimentação e de toda a suplementação desse indivíduo, o que, óbvio, não garante uma performance para esse indivíduo. Hoje em dia, é muito comum você ter indivíduos que têm uma prática grande profissional e aí acabam entrando em outras áreas de conhecimento. Isso não quer dizer que ter prática e ter um tipo de sucesso com um indivíduo significa que você vai ter sucesso com todos os outros. Você precisa de profissionais qualificados para ter realmente uma boa performance e um sucesso dos seus atletas. Ok? Então, vamos lá. Qual a importância da nutrição no esporte? Redução da gordura corporal é uma das coisas que mais se procura quando se tem associado nutrição e atividade física. A outra coisa é o aumento da massa magra.
Todo mundo deseja ter massa magra, ter um corpo tonificado, com o mínimo de gordura possível, né, e saudável, de uma forma saudável. Além disso, a gente muitas vezes está buscando na nutrição uma mudança do perfil lipídico desse indivíduo, como diminuição de colesterol, diminuição de triglicérides, aumento desse metabolismo, principalmente em indivíduos que estão com excesso de peso, diminuição do risco cardiovascular, controle da pressão arterial e da glicose, porque a alimentação e a atividade física juntas conseguem modular melhor a glicose do indivíduo do que o medicamento sozinho. Aumento da mineralização óssea, então numa atividade de carga eu tenho um aumento da massa óssea e para que isso aconteça eu preciso ter uma nutrição adequada. Maior oxidação de gorduras em indivíduos treinados e com isso diminuição do percentual de gordura desse indivíduo e maior taxa metabólica basal, fazendo com que esse indivíduo gaste mais energia, né, mesmo que ele esteja consumindo uma quantidade maior de alimentos. Bom, além disso, a grande importância da nutrição é promover uma dieta adequada, né? Somente um nutricionista é capaz de fazer isso. Nesse sentido, a gente pode pensar hoje em diminuição de carboidratos, diminuição de piroxina, aumento de cálcio ou diminuição de cálcio, aumento ou diminuição de folato, aumento ou diminuição de zinco e de magnésio. Esses são os principais nutrientes relacionados hoje às deficiências de indivíduos que fazem atividade física. Por isso que o nutricionista tem que estar muito atento. Muitas vezes, por conta dessa diminuição da ingestão, são feitas suplementações. E essas suplementações acabam desbalanceando a absorção de outros nutrientes por conta da janela de absorção. Então, as células do intestino, elas têm o sítio ativo de absorção, e esse sítio ativo de absorção, ele é dependente da concentração de nutrientes. Então, quando você mistura, por exemplo, cálcio e ferro, um compete pela entrada no mesmo sítio ativo. E aí, quem vai entrar? Quem estiver em maior quantidade ou aquele nutriente que o organismo estiver mais deficiente. Com isso, você pode acabar levando a deficiência de um outro nutriente. Então, é muito importante o equilíbrio da ingestão de nutrientes. E aí, nesse sentido, o nutricionista é o indivíduo o profissional, que vai conseguir fazer todo esse arranjo. Uma dieta adequada. Pensa o seguinte, você treina 2, 3, 4 horas por dia, mas você come ao longo do dia. E esse alimento está sendo metabolizado no seu organismo por 24 horas. Então, se você dedica ao seu treinamento com tanta garra, com tanta importância, como que você não vai preocupar com a sua nutrição com a mesma intensidade? Entendeu essa pausa? Se você treina de 2 a 4 horas por dia, e isso é tão importante para você, imagina o quanto que a alimentação é muito mais importante. Na verdade, a alimentação é 70% do sucesso do seu treinamento. E se você não tiver um bom profissional para te orientar nesse sentido, parte do seu treinamento está sendo jogado na lata do lixo. Então, se é importante ter um treinador, imagina o quanto que é importante ter um nutricionista junto desse treinador. Uma dieta adequada, ela se relaciona à ingestão, né, de vitaminas, minerais e macronutrientes. Então, a ingestão exagerada de vitaminas e minerais, que exceda a sua recomendação, não vai melhorar o seu desempenho, né? E, além disso, ela pode causar intoxicação e ela pode também te causar um outro efeito, que é a diminuição da absorção ou tolerância ao nutriente. Quando você consome um nutriente em excesso, o seu organismo tende a diminuir a absorção desse nutriente. Com isso, você vai precisar cada vez mais ingerir mais e mais e mais nutrientes. A essa mudança a gente chama de nutrigenômica, que é a relação entre o alimento e a sua genética. Então, tanto o alimento influencia a sua genética, quanto a sua genética influencia o seu alimento. Acontece que, no caso da Nutri,
da nutrigenômica e da nutrigenética, você vai ter uma ação direta e cada vez que você replicar uma célula, essa célula vai com uma memória daquilo que você programou para essa célula. Então imagina, se você consome muito carboidrato, as suas próximas células vão ficar com receptores de glicose em menor quantidade. Por quê? Você está sobrecarregando. Então ela sabe que ela não precisa de tantos receptores. Ela precisa de poucos receptores porque a quantidade de nutriente já é grande. Então as suas próximas células terão menor quantidade de receptores. Isso vai fazer com que você passe a ter uma resistência à quantidade de carboidrato que você está utilizando. Então, todas as vezes que você pensa em suplementação, você tem que pensar em nutrigenética e nutrigenômica, ok? Bom, então o que o nutricionista vai fazer quando tiver um indivíduo que faz atividade física? Educação nutricional, objetivos realistas, ou seja, o que a gente realmente consegue fazer com a atual situação de pressão e estrutura que esse indivíduo tem. Avaliar a ingestão, fazer a prevenção e pensar em performance. Pensar em avaliação nutricional para medir o quanto desses artifícios que estão sendo usados ou das condutas que estão sendo programadas são efetivas, né, e estão realmente dando certo. Avaliar a ingestão alimentar. Se algo está errado, eu preciso antes saber se esse indivíduo realmente está consumindo o que eu programei para ele. Fazer a suplementação quando necessário, avaliar a ingestão hídrica e pensar talvez num controle por bioimpedância. E quando se pensa em bioimpedância, se pensa em resistência e reactância. A bioimpedância é uma ferramenta fantástica se você souber usar. Se você não sabe o conceito de resistência, de reactância, de ângulo de fase, de processos inflamatórios a partir da bioimpedância, não adianta você comprar uma bioimpedância de 30, 40 mil reais. Você está jogando dinheiro fora. Primeiro você precisa sentar, estudar e ver efetivamente se você está usando o protocolo correto para utilizar a bioimpedância, se ela realmente tem necessidade de ser usada ou isso é só um artifício de marketing para poder chamar a atenção dos seus pacientes. Ter um equipamento de grande potencial que você não entende sobre ele é como ter uma Ferrari na roça. Não tem o menor sentido. Então vamos falar de treinamento e suplementação. Então, quando eu estou treinando, eu tenho que pensar em carga. Então, eu vou pensar o seguinte: treinamento e supercompensação. Carga, qual é o percentual máximo de carga? Qual é o tempo de recuperação? E qual é o objetivo desse treinamento? Então, veja bem, eu vou pensar o seguinte: eu tenho ali uma carga que é recuperativa. Nessa carga recuperativa, eu vou ter o meu percentual de 10 a 20%. E aí, eu vou ter uma recuperação que vai demorar de 4 a 5 horas. Qual é o objetivo desse treinamento? Acelerar a recuperação. Numa carga de manutenção, eu vou ter então 20 a 40% do percentual máximo de carga. E aí eu vou demorar 4 a 8 horas para recuperar e vou ter um objetivo de manter ou estabilizar essa estrutura corporal. Já uma carga estabilizadora vai ser de 40 a 60% do percentual máximo, de 12 a 8 horas e já visa condicionamento. Uma carga ordinária, 60 a 80% e chega a demorar 24 a 36 horas. E aí é um maior nível de treinamento. E uma carga de choque, de 80 a 100% do meu percentual máximo. Eu vou demorar até 72 horas para recuperar esse músculo. E aí também visa um maior nível de treinamento. Por que a gente está falando isso? Bom, às vezes o indivíduo treina um grupamento muscular e no dia seguinte ele treina esse grupamento de novo com uma intensidade máxima. E não dá o tempo de repouso. Nesse sentido, não há nutrição que faça você recuperar esse músculo. E aí você precisa do descanso. Então existem estratégias nutricionais que melhoram essa recuperação, como a diminuição de produção de ácido lático ou a retirada desse ácido lático. Mas esse descanso é necessário para que você tenha um bom desempenho. Ok? Vamos falar agora, então,
de treinamento. Então eu comecei o meu treinamento e aí nesse sentido eu tenho aqui um nível inicial de capacidade de treinamento. Foi quando eu comecei a treinar. Tá? E aí neste nível inicial eu vou até a minha exaustão. Chegando à minha exaustão eu preciso recuperar. Bom, recuperando, eu vou ter um período ideal para uma nova sessão de treinamento, onde a minha capacidade vai estar aumentada. Nesse sentido, aqui é o meu ponto melhor para eu aumentar o treinamento. E aí eu vou repetir esse processo. Tá? Bom, o que eu tenho então? Uma síndrome de adaptação geral. Então, veja que interessante. Aqui eu tenho o condicionamento, o nível inicial, a exaustão pós-treino, né, a supercompensação e a melhora do condicionamento, que vai estar dependendo da qualidade da recuperação e da alimentação. Então, esse período de recuperação, ele dura, nesse caso aqui, de 24 a 72 horas. Então, se eu esperar esse tempo máximo aqui, o meu desempenho vai ser maior, porque veja, se eu não esperar o tempo, minha capacidade de treinamento vai iniciar abaixo do que eu tinha antes. Mas se eu esperar um pouquinho mais, a minha capacidade de treinamento vai estar no ápice. Então, dependendo da carga que eu estou utilizando, eu vou precisar de esperar um pouco mais de tempo para voltar a fazer o mesmo treinamento. E aí, a nutrição é indispensável para a gente conseguir uma boa performance nesse sentido. Então, veja só. Aqui eu tenho uma reserva inicial, né? Aqui exaustão, período de recuperação e aqui a reserva atual. Então, nesse sentido, esperar é sábio. Ter um tempo para o seu organismo se recuperar, fazer uma alimentação adequada. Isso vai fazer com que o seu rendimento seja muito melhor do que o rendimento anterior, ou se você estivesse treinando um grupamento antes de uma recuperação. Não se esqueça disso. Então, o que a gente tem? Síndrome da adaptação geral. Então, eu vou ter o exercício, a frequência, a duração e a intensidade. Isso vai causar a fadiga e aí eu preciso de um tempo de recuperação e uma supercompensação dessa recuperação. Então, aqui, nesse ápice, eu vou ter, então, o melhor momento. Se eu continuar treinando excessivamente, eu vou ter um overtraining. E aí, vou ter um aumento das respostas inflamatórias, aumento da fadigabilidade, aumento de citocinas circulantes, desbalanço nutricional, distúrbios hormonais, indisposição física, desmotivação. Então, o tempo de treinamento leva a um overtraining. Eu preciso chegar na fadiga e parar, tá? A partir daí, esperar a supercompensação e voltar a treinar de novo. Quando eu insisto em treinar durante o processo de compensação, eu acabo levando a um overtraining. E isso não é bom para o meu organismo, certo? Bom, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre produção de energia e exercício, ok? Até a próxima. Divulgue nutrição. A saúde do mundo agradece. Doutor Renato Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio.